Uma saudação muito especial a você que nos acompanha. Estamos iniciando mais uma edição do Arauto Saúde. E essa edição, com muita honra e alegria, nós estamos apresentando ao vivo diretamente do Hospital Ana Nery, em Santa Cruz do Sul, na região central do Rio Grande do Sul. São 70 anos de história do Hospital Ana Nery, completados no dia 12 de setembro de 2025. Hospital que foi inaugurado em 12 de setembro de 1955. Em nome da CEDIL, Diagnóstico por Imagem, a única com ressonância magnética 3 Teslas do Vale do Rio Pardo, na Capitão Fernando Tatti, número 700, em Santa Cruz do Sul. Fortuna Cor, Clínica de Cardiologia, Dr. Tiago Fortuna, atendimento na Clínica Respirare, na Thomas Flores 262, também com consultório junto ao Hospital de Veracruz. Instituto Regional de Especialidades, anexo Hospital de Monte Alverne, com a especialidade da reumatologia, otorrinolaringologia e também com reumatologia. Sangalen, ações e terapias na saúde especializada no diagnóstico e tratamento de doenças autoimunes e oncológicas. Agende sua consulta pelo 3056-8686. Falei em honra, é uma honra entrevistar o Gilberto Gobi, que é diretor superintendente do Hospital Ana Nery. Ele tem uma história bonita dentro de gestão hospitalar. Há 10 anos já, né, seu Gilberto, estás aqui no Hospital Ana Nery. Muito obrigado por nos acolher em uma das salas bonitas do Hospital Ana Nery, totalmente reformulado, moderno. O que dizer de estar aqui nesses 70 anos e celebrar 70 anos de um hospital como o Ana Nery? Bem-vindo. Muito obrigado. É um privilégio poder estar à frente de um hospital que, ao longo dos seus 70 anos, atingiu um patamar de tanto respeito, não só em Santa Cruz do Sul, como em toda a nossa região e, ultimamente, inclusive, fora dela, né? Porque nós atendemos hoje a região da Grande Porto Alegre, ali São Leopoldo, Esteio, toda a região de Montenegro. Hoje também na parte da oncologia são atendidos aqui. E apesar de longe, apesar de ser um transporte mais difícil, eles gostam de vir para cá para ser atendido. Então é um privilégio muito grande poder estar à frente dessa instituição que nos últimos anos cresceu muito e tem procurado cada vez mais fazer aquilo que quem buscou a inauguração do hospital queria. Sim. Que é cuidar das pessoas com humanização, com carinho e com respeito. E essa, sem dúvida, é a grande marca da nossa instituição. Diretor, quando a gente olha a história de Santa Cruz e da região, poderíamos citar várias entidades aqui que tradicionalmente têm o apoio da comunidade. O Hospital Ana Nery não foi diferente. E aí eu quero chegar na década de 90, quando o hospital deu aquela girada, uma decisão, e eu quero citar aqui o Dr. Lídio Halber, outros médicos também, que são vários, mas liderados pelo Dr. Lídio Halber, que tomaram uma decisão de fazer uma parceria com a Unimed, Vale do Taquari, Vale do Rio Pardo, que praticamente encaminhou o hospital para o futuro. Tinha dois caminhos, ou fecha o hospital, e talvez nós não estaríamos apresentando, com certeza, o Arauto Saúde de hoje, ou então toma essa decisão arrojada. Foram questões interessantes e a comunidade estava do lado dessa diretoria e continua até hoje. Nesse sentido, a pergunta específica, a importância desse momento na década de 90, mas ao mesmo tempo também essa constante elevação e participação da comunidade. Sem dúvida, o Dr. Lídio, até hoje, ele é muito bem quisto dentro da nossa instituição, muito por causa disso, né? A história nos mostra que houve realmente esse momento de tomar uma decisão entre fechar o hospital ou buscar seu crescimento. E essa parceria com a Unimed, que perdura até hoje, ela foi fundamental para o Hospital da Virada conseguir atender outras especialidades e fazer com que a oncologia se tornasse uma realidade, porque nós estamos falando no início da década de 90, em 94 começou a se falar em oncologia, os primeiros atendimentos se deu ali e sedimentou em 2000. A partir do ano 2000, o hospital realmente começou a fazer esse trabalho de oncologia não só para Santa Cruz, como para toda a região. Então foi um momento ímpar na vida da instituição
e onde realmente dá para dizer que o hospital renasceu naquele momento. Sim, diretor, quando a gente olha, nós temos, além do hospital, do contexto, dos departamentos, diretorias, a equipe médica, a equipe de enfermagem, todo um contexto de tecnologia ultramoderno, mas nós temos dentro da cidade também várias entidades que acolhem as pessoas que vêm de fora e fazem esse trabalho também. Esse contato próximo com essas entidades que acolhem essas pessoas, a importância disso também para o hospital? Bom, Pedro, para te ter uma ideia, quando eu entrei há 10 anos atrás, existia um certo desentendimento entre o hospital e as duas entidades. Não me pergunta por quê, mas existia. Uhum. E o que eu entendi? Que todos buscavam o mesmo objetivo, que era dar um melhor atendimento, um melhor suporte para o paciente oncológico. Porque já falei em várias oportunidades, a oncologia, o câncer, ele não é uma doença do paciente, ele é uma doença da família. E muitas vezes, pacientes que vêm de longe para fazer vários dias a aplicação de radioterapia e voltar é complicado. Então essas instituições, tanto a APOT quanto a APECAM, elas dão suporte para esses pacientes. Então nada mais justo do que a gente trabalhar em conjunto, e foi o que a gente fez. E hoje a gente trabalha em parceria com elas, porque o objetivo é o mesmo, é atender bem os nossos pacientes e fazer com que eles se sintam acolhidos dentro de uma doença que é muito complicada e difícil para qualquer família. Sim, diretor, como é que a gente trabalha, por exemplo, a gestão? Ela precisa ser efetiva. Nós estamos falando de uma gestão que precisa ser, digamos assim, de uma forma sustentável, precisa dinheiro, precisa renda para sustentar e evoluir. Ao mesmo tempo também se precisa ter esse cuidado com o paciente, com a doença, e precisa ter equipes médicas. E a gente fala sempre da equipe médica, mas se soma os enfermeiros, que são extremamente importantes, o pessoal da faxina, o pessoal que faz a higienização, ou seja, o pessoal que faz a recepção, porque a recepção, enfim, então todo esse contexto, ele precisa ter muita qualidade. Como se faz a gestão desse contexto todo? Acho que tu tocaste em 2 pontos extremamente importantes, a questão da sustentabilidade e como a gente vê o atendimento ao paciente. O propósito do Hospital Ananeri, o grande propósito dele é cuidar das pessoas. E a gente não consegue fazer isso sem uma equipe multidisciplinar pensando no paciente. Porque claro que o médico é extremamente importante dentro desse processo, porque ele dá o start para o tratamento oncológico através da medicação correta. Mas a gente tem que ter toda uma área de enfermagem pronta e preparada para colocar na hora exata essa medicação, na quantidade que o médico prescreveu, mas nós também temos que ter um apoio de nutricionista, psicólogo e N outros profissionais para que se atinja o melhor resultado. Mas a gente também não pode, em hipótese alguma, esquecer daquelas profissões que muitas vezes são deixadas em segundo plano. E eu sempre digo para o pessoal da higienização, a importância deles é fundamental para evitar uma infecção hospitalar, fundamental para deixar um quarto limpo, cheiroso, um ambiente agradável, né? E o pessoal da lavanderia, que muitas vezes eles se sentem afastados, não estão na amostra, diríamos assim, mas eu digo para eles, fiquem um dia sem lavar roupa e para ver os transtornos que causam dentro de um hospital. Então é um somatório de tudo que nos leva a um atendimento que eu entendo como muito bom que a gente oferece aos nossos pacientes. Mas também tu tocasse num segundo, sustentabilidade. E a gente procura dar para o paciente o melhor que ele precisa. Só que isso tem um custo, né? E as tabelas do SUS, infelizmente, estão há mais de 20 anos sem um reajuste condizente com a realidade que a gente tem. Desde a pandemia, muitos medicamentos aumentaram muito os seus custos e, no entanto, não retroagiram ao preço antes da pandemia. Isso fez com que os hospitais tivessem uma perda de receita em função
de todo esse contexto no preço da medicação. Então está sendo um ano difícil, 2025, e eu falo aqui em nome de todos os hospitais do Vale do Rio Pardo, porque está sendo um ano onde a gente não está conseguindo um apoio efetivo por parte do governo federal, como foi em anos anteriores, em termos de novos recursos, e temos uma expectativa muito grande com o governo do estado, que está para lançar o que eles chamam de tabela gaúcha, que a gente espera que seja uma tabela melhorada em termos de financiamento, que nos facilite aí para 2026. Diretor, muitas coisas acabam no hospital, e esses são momentos, como você falou, muito difíceis, hora do diagnóstico, enfim. Qual é a importância, digamos assim, dentro de um contexto de gestão pública, já vamos sair também um pouco do hospital, de trabalhar a prevenção, a conscientização de que as pessoas precisam entender que a prevenção custa muito mais barata do que muitas vezes uma internação durante um longo período, enfim. Eu sei que o hospital precisa de receita, sem os pacientes, a gente precisa, é uma realidade, né? Sem pacientes, o hospital talvez não existiria, não teria sentido, mas que bom que temos os hospitais. Mas nesse sentido, a importância de não sobrecarregar muitas vezes o sistema e entender o trabalho preventivo. Bom, como tu bem falaste no início, eu tenho uma longa trajetória na área hospitalar, são 34 anos na administração hospitalar, e é uma tecla que se bate há muito tempo. A prevenção ela é muito mais barata. O prevenir um AVC custa muito pouco. E eu sempre digo, se o poder público conseguir evitar um AVC, economizou um volume muito significativo de recursos e, principalmente, melhorou muito a qualidade de vida da pessoa. Porque, muitas vezes, um AVC limita demais a pessoa e a vida dela perde muito em qualidade. Vamos, nesse sentido, somar ainda a prevenção dos acidentes de trânsito, que também é um problema para os hospitais. Sem dúvida, sem dúvida. Se a gente tivesse uma redução de 50%, não estou falando em terminar, em reduzir 50% dos acidentes de trânsito, como a gente tem hoje, certamente teria uma economia de recursos muito grande que poderia melhorar a tabela do SUS sem onerar o poder federal. Então, muitas vezes, existem formas de fazer isso, só que não se busca efetivamente como realizar. Diretor, nesse sentido, diante da sua resposta, eu quero deixar mais claro aquilo que eu coloquei antes sobre a prevenção. Às vezes, muitas vezes, quando acontece um acidente ou alguma coisa repentina, o atendimento tem que ser imediato. E muitas vezes isso acaba ocupando profissionais, acaba ocupando financeiramente, enfim, tirando daquilo que muitas vezes seria necessário para outros tratamentos necessários também, que não são tão urgentes, mas precisam ser realizados também. Nesse sentido, mais uma vez, a importância da comunidade se conscientizar de que a nossa saúde começa pelos nossos cuidados, para a gente não sobrecarregar no hospital. Pouca gente sabe, mas eu fui caminhoneiro no passado. No início da minha vida foi como caminhoneiro. E eu tenho um irmão mais velho que me ensinou muito. E ele me dizia, faz a tua parte, cuida de ti, né? Para depois cuidar dos outros. E com isso tu vai evitar acidente. Se cada um tivesse essa consciência de muitas vezes não realizar uma ultrapassagem perigosa, não forçar a passagem no sinal vermelho e tantas outras questões que a gente vê no nosso dia a dia, certamente a gente teria muito menos problemas aqui e acolá. E também a nossa própria população tem que se conscientizar, que muitas vezes ela tem que buscar o posto de saúde antes de buscar o serviço de emergência, porque ali muitas vezes ela consegue ter continuidade naquilo que ela tem, porque a pressão alta que muitas vezes leva a um AVC, e se tratar adequadamente de forma preventiva, certamente não teria o problema que a gente tem. E tantas outras coisas que nós poderíamos falar em termos de prevenção que seria extremamente útil para todos que estão nos assistindo e que evitaria transtornos
e sequelas que não precisariam ter tido. Diretor, quantos colaboradores tem hoje profissionais a rede do Ananelli, os hospitais que atende? Quantas pessoas trabalham nisso tudo? Hoje nós temos em torno de 2.200 funcionários dentro do complexo, né? Para poder fazer o atendimento a todos que nos procuram. Quais são as cidades desses? Hoje nós temos atendimentos em Santa Cruz do Sul, em Rio Pardo, em Alvorada, Cachoeirinha, Dois Irmãos e Gramado. 2.200 profissionais. 2.200 profissionais, fora médicos, fora terceirizados, que certamente se nós somaríamos todos esses, nós passamos de 3.000 pessoas que dependem diretamente do Hospital Ananelli hoje. Sim, quais as especialidades hoje? A oncologia continua sendo a grande referência do Hospital do Ananelli? Eu sempre digo, claro, a oncologia é o nosso carro-chefe, mas nós também atendemos outras especialidades. Nós temos um serviço muito robusto em termos de cirurgias gerais, em termos de cirurgias especializadas. A gente tem um serviço bastante bom na cirurgia plásticas, né? E tantas outras que a gente vem fomentando para que elas tragam realmente o cliente para que a gente tenha sempre a nossa sustentabilidade. Também não queria esquecer, Pedro, de aproveitar esse momento e dizer que muito em breve nós estaremos inaugurando o serviço de radiocirurgias aqui no hospital, que ele vai ser um serviço inovador para o interior do estado. Hoje só Ijuí tem alguma coisa, mas faz muito pouco. Nós vamos ter um equipamento de ponta aqui, que vai poder evitar uma cirurgia de, por exemplo, um tumor de crânio. Em vez de abrir toda a cabeça e fazer todo o procedimento que a gente chama de céu aberto, poder fazer com doses de radioterapia, sem cortes, o paciente entra, em poucos minutos vai embora com a sua cura, muitas vezes muito mais efetivo do que a cirurgia. O câncer de pulmão, esse é bastante utilizado hoje, principalmente em seu início, e aí entra a prevenção, porque se nós pegarmos esse tumor no início, é muito mais fácil de curar ele. Né? E assim como nós homens, cirurgia de próstata, que muitos têm medo, vão poder ser tratados dessa forma, com uma efetividade muito boa e sem a necessidade de cortes e de internação. A questão, você tocou na questão da tecnologia, esse é um dos grandes fatores. A tecnologia está dentro da área médica. Como o hospital está equipado hoje e o que isso reflete num novo tratamento? Porque os médicos, os profissionais da saúde, precisam entender os aparelhos também e saber lidar com eles. Não basta o hospital fazer um investimento milionário se o profissional que atua e responsável não sabe. Você falou do caminhão antes, não adianta ter um baita de um caminhão se o motorista não conhece a tecnologia. Nesse sentido, como está alinhando a tecnologia com os profissionais que atuam nessa área? Olha, a nossa preocupação, e quem conhece o Hospital Ananelli sabe, sempre foi de procurar aliar a tecnologia com qualidade no atendimento. E isso a gente tem feito, tanto é que nós somos um dos poucos hospitais que tem 2 aceleradores lineares para fazer tratamento radioterápico. Mas para isso a gente tem que ter não só um médico especializado, como toda uma equipe de apoio treinada e pronta para isso. Então é uma preocupação nossa, por isso que a gente tem tantos treinamentos dentro do hospital, para que a gente aproveite o máximo da tecnologia, que esse é o grande objetivo. Agora está sendo montada a radiocirurgia, vai vir uma equipe da empresa que está instalando o equipamento, fazer um treinamento para os médicos, um treinamento para os físicos e um treinamento para o técnico que vai operar a máquina. Porque todos eles têm que estar afinados com o mesmo objetivo de ter o melhor resultado e ter aquilo que a gente espera sempre, a busca da cura do câncer, que é o grande objetivo não só do nosso hospital, assim como de todos os nossos pacientes. Diretor, uma outra questão, você falou há pouco da gestão do lado, digamos assim, das finanças e da sustentabilidade. Aí entra a questão, por exemplo, tudo isso, um hospital requer também alimentação. A questão da nutrição, de como é esse preparo, porque a pessoa estando no hospital, muitas delas têm dietas especiais.
Como isso funciona, como isso é possível? Tu sabe que muitas vezes as pessoas não têm noção da complexidade que é um serviço de nutrição dentro de um hospital. Porque se nós tivermos 20, 30, 50, 100 pacientes, muitas vezes nós vamos ter muitas dietas diferentes. Uma que não pode com o sal, outra que tem que ser uma dieta láctea e tantas outras que existem, né, nessa necessidade. Para isso a gente tem um grupo de nutricionistas que vai até o leito, conversa com os pacientes, a gente procura aliar a sua dieta com aquilo que a pessoa gosta. Nem sempre é possível, porque tem restrições muitas vezes nas dietas, mas a gente tem uma equipe aí que procura fomentar isso da melhor forma possível e claro que nós temos que ter dentro da cozinha, né, pessoas aptas e habilitadas a fazer o melhor para esse paciente. Então, a gente tem um número de refeições muito grande, mas muito seccionadas em virtude dessas especificidades que o paciente necessita para buscar a sua cura. Quando a gente fala de 70 anos de hospital, muitas pessoas recordam perfeitamente, tem muito mais que 70 anos hoje e estão aí, vão nos acompanhar, vão lembrar de muitas histórias. Mas eu quero chegar também nos cuidados que o hospital historicamente tem com as pessoas de mais idade. Eu sei que você tem equipes treinado elas para acolher bem. A expectativa de vida aumentou, com certeza, muito mais pessoas de idade circulam pelo hospital. Muitos para prevenção, mas outros para tratamento. Nesse sentido, os cuidados com as pessoas de mais idade. Acho que os hospitais, de um modo geral, têm que se preocupar. É um público que vem crescendo a olhos vistos, né? Antigamente, quando entrava um paciente na faixa de 80 anos, era quase que uma coisa fora do normal. Hoje é o nosso dia a dia. Então a gente tem que estar não só com as pessoas preparadas para atender pessoas idosas, como o ambiente está preparado para isso, para se evitar que se tenha uma queda, que se tenha qualquer outra situação que prejudique o paciente. Então, a gente tem todo um cuidado especial desde da entrada do paciente até a sua saída, para que a gente tenha condições de ofertar uma situação que seja boa para ele. E posso te citar aqui o nosso residencial, né, que é um residencial para idosos, pessoas acima de 60 anos, mas que está plenamente preparado para oferecer o melhor para ele, né? Dentro de um contexto e dentro de uma ideia diferente, que ele se sinta acolhido lá, se sinta bem atendido, mas que tenha todo o cuidado que a idade nos traz. O Grupo Arauto conversou com Gilberto Gobi, diretor executivo, diretor superintendente do Hospital Ananelli. Diretor, muito obrigado pela acolhida. Muito bom conversar contigo. Grande abraço, sucesso, parabéns pelos 70 anos completados no dia 12 de setembro. Hoje é 22 de setembro, nós estamos aqui no hospital produzindo esse programa. Dia do início da primavera de 2025, que assim como renascem muitas coisas, a natureza floresce nesse período, também sempre possam florescer boas ideias aqui no Hospital Ananelli e que possamos ter vida longa. Um grande abraço para você, parabéns pelo aniversário de 70 anos. Eu agradeço imensamente a oportunidade, foi realmente uma conversa muito agradável, mas eu só gostaria de encerrar dizendo que o grande símbolo do nosso hospital são as 3 árvores, né? E uma delas representa o nosso corpo de funcionários, outra o nosso corpo clínico, e os dois juntos, de uma forma muito unidas, nós queremos atender a 3ª árvore, que é a nossa comunidade. Nós nascemos da comunidade e queremos dar o retorno para essa comunidade. Então, te agradeço imensamente e estamos sempre à disposição. Muito bem, obrigado. Gilberto Gobi, diretor superintendente do Hospital Ananelli. Nós lembramos que este programa você vai poder acompanhar em vídeo na Arauto Play, no YouTube. Você pode acompanhar também em formato podcast no Portal Arauto e também no Spotify. Um grande abraço. As imagens são da Mariana Schneider, os áudios também. Um grande abraço. Pedro Carlos Tessin agradece a todos vocês, diretamente aqui do Hospital Ananelli. Até a próxima edição do Arauto Saúde.